Os carboidratos são importantes biomoléculas, também conhecidas como hidratos de carbonos, glicídios ou açúcares. São as biomoléculas mais presentes na natureza. Os carboidratos são formados por átomos de carbono, hidrogênios e oxigênios, como representado na fórmula a seguir. Os carboidratos são a principal fonte de energia das células e estão relacionados também com a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais, como a celulose e a quitina. A celulose ela é um importante componente da parede celular da célula vegetal, já a quitina faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos simples, como a glicose, a galactose e a frutose. Os monossacarídeos atuam como os blocos monômeros, a partir dos quais serão formados os outros carboidratos mais complexos. Podem ser classificados de acordo com a cadeia principal de carbono, como triose, 3 carbonos, tetrose, 4 carbonos, pentose, 5 carbonos e assim por diante. Seus principais são a pentose e a hexose. Os disacarídeos, carboidratos formados por 2 monossacarídeos, como sacarose, maltose e lactose. Os disacarídeos são formados por meio de ligações glicosídicas, ou seja, a sacarose ela é formada por glicose e frutose. A maltose ela é formada por 2 moléculas de glicose. E a lactose é formada por glicose e galactose. Polissacarídeos, carboidratos mais complexos formados por vários monossacarídeos, como amido, celulose e o glicogênio. Os polissacarídeos eles são unidos entre si por meio de ligações glicosídicas. O amido ele é a principal substância de reserva de energia dos animais, formado por 2 tipos de polímeros de glicose, a amilopectina e a amilose. A celulose. A celulose ela é encontrada na parede da célula vegetal, formada por 2 unidades de glicose, e é um carboidrato fibroso, resistente e insolúvel em água. O glicogênio ele é reserva energética dos animais e é formado pela união de várias moléculas de glicose. Encontra-se armazenado no nosso fígado e músculos. Quando necessitamos de energia, o glicogênio é quebrado em glicose, que será utilizado pelas células. Os importantes carboidratos são o amido, o glicogênio e a celulose. A glicose também faz parte desse grupo. A glicose ela é um carboidrato simples, monossacarídeo mais comum, fundamental para a realização de processos de respiração celular, em que a energia será produzida para a célula. Os alimentos ricos em carboidratos são encontrados em todos os alimentos de origem vegetal. Exemplos: milho, arroz, mandioca, batata, inhame, pães, massas e doces. Os alimentos derivados do leite também apresentam carboidratos. A glicólise é uma etapa da respiração celular e consiste na transformação de uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Bem, há 2 etapas. A primeira etapa, a formação de 2 trioses, que é o digliceraldeído 3-sulfato e o de hidroxiacetona. A primeira etapa ocorre da reação 1 à reação 4. E também tem a segunda etapa, que é a utilização das 2 trioses, essas que eu acabei de falar, ocorrem da etapa 5 à etapa 10. Certo? Como eu falei, é uma sequência de 10 reações químicas que podem ser divididas nessas 2 etapas. Essas 10 reações químicas ocorrem a partir da glicose. A glicose vai sofrer a ação da enzima hexocinase, que irá formar a glicose 6-fosfato. Bem, vai ocorrer essa fosforilação da molécula da glicose, em que ela vai receber um fosfato proveniente da molécula de ATP, que é adenina trifosfato. Aí vai ficar adenina de fosfato. Então assim vai formar a molécula da glicose 6-fosfato. Logo depois, essa mesma molécula vai sofrer a ação da enzima fosfoglicólise isomerase e vai formar a frutose 6-fosfato. Certo?
Essa mesma molécula, frutose 6-fosfato, vai sofrer a ação da enzima fosfofrutosinase e irá formar a enzima frutose 1,6-bifosfato. Bem, outra molécula de ATP ela vai fornecer fosfato à molécula da frutose 6-fosfato. Aí por isso vai dar origem à frutose 1,6-difosfato. Essa mesma molécula vai sofrer a ação dessa enzima nova, que é a aldolase, que vai haver a transformação em duas trioses, que é o digliceraldeído 3-fosfato e o de hidroxiacetona. Essas duas trioses, somente uma delas vai poder sofrer a ação da triose fosfato isomerase, que é a quinta etapa. Esse gliceraldeído 3-fosfato poderia ir direto, mas já como esse aqui, ele precisa ser convertido em gliceraldeído através dessa triose fosfato isomerase, que ocorre na quinta etapa. Com isso, a formação do gliceraldeído 3-fosfato, o resultado é multiplicado em 2 por ser duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Essa mesma molécula irá sofrer a reação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, dando origem a 1,3-bisfosfoglicerato. Essa é a etapa 6. Nessa reação, duas moléculas de NADH+, são reduzidas em duas moléculas de NADH, com elétrons provenientes da oxidação do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-difosfoglicerato. Outra parte importante que eu esqueci de falar é que durante a primeira etapa, que é da etapa 1 à etapa 4, a utilização de ATP, de duas moléculas de ATP. E durante a segunda etapa, a formação de 4 moléculas de ATP. Continuando. Após haver a conversão através dessa enzima, que formou a molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, cada molécula de 1,3-bifosfoglicerato cede um fosfato a uma molécula de ADP, originando assim duas moléculas de ATP e duas moléculas de 3-fosfoglicerato, que vai ser aqui. E isso tudo se dá através dessa enzima bem aqui, ó, fosfoglicerato quinase, que irá converter para 3-fosfoglicerato. Chegou aqui na oitava reação. Aqui foi a sétima, aqui foi a oitava, no qual vai sofrer a ação dessa enzima fosfoglicerato mutase, que irá transformar o 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Com isso, 2-fosfoglicerato sofrerá a ação da enzima enolase. Bem, essa molécula de 2-fosfoglicerato ela vai perder uma molécula de água e vai originar também o fosfoenolpiruvato com a ação dessa enzima bem aqui, ó. Logo após essa nona reação, tem a última reação, que é a décima, em que as moléculas de fosfoenolpiruvato fornecem um fosfato a uma molécula de ADP, adenina difosfato, e com esse fosfato vai voltar a ser um ATP, adenina trifosfato. E com isso vai originar duas moléculas de ATP e duas moléculas de piruvato. Com isso, tudo isso graças à enzima piruvato quinase, que irá transformar o fosfoenolpiruvato em piruvato. No final da etapa de todas essas 10 reações, podemos observar que durante a primeira etapa houve o gasto de ATP, que foi de 2. E durante a segunda etapa houve a produção de 4 ATPs e também de 2 NADH.
Como foi 4 ATPs na segunda etapa e 2 consumidos na primeira, a gente tem um saldo de 2 ATPs. Outro aspecto importante é que cada uma dessas 10 reações podem ocorrer de maneira reversível ou irreversível. A primeira reação ocorre de maneira irreversível, já a segunda reação ocorre de maneira reversível. A terceira reação ocorre de maneira irreversível. A quarta, a quinta e a sexta, a sétima, a oitava e a nona reação ocorrem de maneira reversível. Já a 10ª reação ocorre de maneira irreversível. Voltando normalmente com a segunda parte, fermentação. Bem, a fermentação é a oxidação parcial da molécula de glicose. Esse processo é realizado na ausência de oxigênio e não apresenta cadeias receptoras de elétron. A fermentação é um processo pelo qual a matéria orgânica é parcialmente degradada e a energia química armazenada é liberada e utilizada na produção da molécula de ATP, em que essa molécula de ATP ela vai ficar armazenada para ser utilizada posteriormente em diversas reações de diversos tipos de organismos. Esse processo ele pode ser realizado por algumas espécies, podendo ser fungos, bactérias, protistas e alguns tecidos animais e vegetais. Bem, a fermentação ela inicia-se com a degradação da molécula de glicose. Na primeira etapa ocorre a fosforilação da glicose, que depois que ela recebe o fosfato proveniente de duas moléculas de ATP, ela torna-se quimicamente ativa. Bem, nessa fase há gasto de energia. Na segunda etapa, ela vai ocorrer a oxidação da glicose, sendo o agente oxidante o NAD+. Esse NAD+, ele vai ser reduzido em NADH. E a energia liberada nesse processo é utilizada para a produção de ATP, que apresenta um saldo final de 2 ATP. O piruvato ele vai permanecer no citosol, ele vai receber os elétrons do NADH e ele vai ser convertido em lactato ou etanol e dióxido de carbono, onde um NADH então ele vai ser reciclado, ele vai poder ser utilizado novamente pela glicólise. A gente tem aqui o processo da glicose, através da glicólise vai dar origem ao ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico ele vai dar origem à fermentação alcoólica ou à fermentação láctica. Começando aqui pela fermentação alcoólica. Bem, nessa fermentação o piruvato é reduzido a etanol no processo constituído por duas etapas, sendo a primeira que o piruvato ele vai ser convertido em acetaldeído e vai ocorrer a liberação do dióxido de carbono. Já a segunda etapa, o acetaldeído ele vai ser reduzido a etanol pelo NADH. Esse processo acontece em alguns fungos, bactérias, células vegetais. Aqui embaixo temos a equação da fermentação alcoólica, mostrando resumidamente todo o processo acontecido. Fermentação alcoólica e fermentação láctea são as duas principais fermentações que acontecem. A fermentação láctea. Essa fermentação ela vai ser realizada por algumas espécies de bactérias, também pode ser algumas espécies protistas ou também de células animais, como nós nos nossos músculos produzimos, quando temos excesso dessa fadiga, a gente produz esse ácido láctico. A pessoa, por exemplo, está na academia, se exercitando muito, e a ausência de oxigênio também, tudo isso vai acarretar na produção desse ácido láctico, como se fosse um apelo do organismo por mais energia.
certo? Na fermentação láctica, o piruvato ele vai ser reduzido a lactato, o que vai ser um composto semelhante a ele. A gente tem aqui novamente a equação de como acontece todo o processo, resumidamente. Agora a Dominique iria dar a continuação. O ciclo de Krebs. O que é esse ciclo? O ciclo de Krebs é a segunda fase da respiração celular. Ele é também conhecido como ciclo do ácido cítrico, que se refere a uma série de reações anfibólica, ou seja, anabólica e catabólica, com o objetivo de produzir energia para as células. Mas aonde ocorre o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial nos organismos eucariontes. Já nos organismos procariontes, essa etapa acontece no citoplasma. Qual a função do ciclo de Krebs? A função do ciclo de Krebs é promover a degradação de produtos finais do metabolismo dos carboidratos, lipídios e de diversos aminoácidos. Essas substâncias são convertidas em acetil-coenzima A, com a liberação de CO2 e H2O e síntese de ATP. É no ciclo de Krebs que ocorre a oxidação do acetil-coenzima A. No ciclo de Krebs são produzidos 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP. O ciclo é constituído por 8 etapas, sendo que cada etapa é catalisada por uma enzima específica. Etapas do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um circuito fechado, ou seja, a molécula formada na última fase também será utilizada na primeira. Na primeira etapa, o acetil-coenzima A, gerado na glicólise, se liga a uma molécula com 4 carbonos denominada de oxaloacetato, liberando o grupo CoA e gerando uma molécula com 6 carbonos, chamados de citrato. Na segunda etapa, o citrato é convertido no isômero isocitrato. Na terceira etapa, o isocitrato que foi gerado passa por oxidação e gera uma molécula de dióxido de carbono, restando então uma molécula com 5 carbonos chamada de alfa-cetoglutarato. Nessa etapa, a NAD+ é reduzida e gera a NADH. Já na quarta etapa, o alfa-cetoglutarato sofre oxidação e o NAD+ é reduzido a NADH, fornecendo uma molécula de dióxido de carbono. A molécula que sofreu com 4 carbonos se liga à coenzima A, gerando o succinol CoA. Na quinta etapa, o CoA do succinil-CoA é substituído por um grupo de fosfato que logo após é movido para ADP para formar ATP. Na sexta etapa, consequentemente, o succinato gera mais uma molécula de 4 carbonos chamada de fumarato. Nessa reação, 2 átomos de hidrogênio são transportados para FAD, gerando FADH2. O FADH2 pode transferir seus elétrons imediatamente para a cadeia transportadora, pois a enzima que atua nessa etapa está localizada na membrana interna da mitocôndria. Na sétima etapa, a água é adicionada à molécula de fumarato, que consequentemente é transformada em outra molécula de 4 carbonos denominada de malato. Já na oitava etapa e última, o oxaloacetato, o composto de 4 carbonos inicial, é regenerado através da oxidação do malato. Além disso, uma nova molécula de NAD+ é reduzida para NADH. E assim recomeça um novo ciclo. Fosforilação oxidativa. Que processo é esse? A fosforilação oxidativa é o processo bioquímico pela qual a oxidação de NADH
e FADH2, produzidos na glicólise e ciclo de Krebs, ocorre acoplada à produção de ATP, a partir de ADP mais Pi. Este processo se dá na cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons, que compreende um conjunto ordenado de enzimas e transportadores de elétrons inseridos na membrana interna da mitocôndria. Essa etapa utiliza a energia que é liberada pela cadeia de transporte de elétrons para impulsionar a produção de ATP. Essa etapa ocorre na membrana interna das mitocôndrias, no caso das células eucarióticas, e na membrana plasmática de células procarióticas. A fosforilação é regulada de acordo com as necessidades celulares. Ela produz ATP a partir da adição de fosfato ao ADP. É nessa etapa que ocorre a maior produção de ATP. A fosforilação oxidativa é a última etapa da respiração celular. Vamos falar agora sobre essas etapas, que são transporte de elétron, a primeira etapa, e a segunda etapa, quimiosmose. A primeira etapa é a cadeia de transporte de elétrons, que consiste em uma série de transportadores de elétrons inseridos na membrana interna da mitocôndria, o que leva os elétrons a um nível mais baixo de energia que o transportador anterior. Os elétrons de alta energia presentes no NADH e FADH2 vão passando gradualmente por essa cadeia até chegar ao receptor final, que é o oxigênio, levando à formação de água. A maioria dos transportadores de elétrons estão contidos em 4 complexos proteicos. Os elétrons são transportados entre esses complexos graças a 2 carreadores móveis. Conforme os elétrons descem pela cadeia, os prótons são bombeados para dentro do espaço intermembranas. O transporte de elétrons e o bombeamento de prótons H+, criam um gradiente de H+, através da membrana. Na segunda etapa, que é a quimiosmose, o que se observa é que os prótons passam pelo complexo ATP sintase, inserindo na membrana mitocondrial interna em um fluxo a favor do gradiente e de volta para a matriz mitocondrial. A energia liberada nesse processo é usada para fosforilar ADP, levando à formação de ATP. De forma resumida, o que podemos dizer é que a fosforilação oxidativa é a etapa final do processo de respiração celular, na qual ocorre a maior produção de ATP. E ao final são produzidos entre 26 a 28 moléculas de ATP.